Dei palavras de Jó, manifestando a sua fé e a sua confiança em Deus, a sua evocação de Deus para defendê-lo de Deus e dos homens. Jó pede para Deus salvá-lo do absurdo. É assim que ele diz no capítulo 16, do verso 18 em diante, que diz assim: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. É o sangue do inocente, como o sangue de Abel, que clama diante de Deus, que existe como clamor contínuo diante de Deus, pedindo justiça contra a iniquidade praticada, seja em relação ao fraco ou a qualquer outro ser humano. Já agora, sabei vós, ele se referia aos amigos dele, que tinham ido até lá, e ao invés de consolá-lo do seu câncer de pele, das suas psicossomatizações que lhe tinham adoecido para dentro do corpo, de tudo aquilo que o tinha feito ficar purulento, um ente de chagas, um pus ambulante, com um hálito tão inflamado que de longe se percebia, que perdeu num só dia todos os filhos, e em outro dia todos os seus bens, e logo depois vem a sua mulher e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Tu já foste um abençoado, mas agora tu te tornaste um azarão maldito. E chegam esses três amigos trazendo um quarto mais jovem e se jogam contra Jó, querendo arrancar dele uma confissão de pecado que ele não tinha a oferecer. Porque eles praticavam a teologia da religião, de todas as religiões da terra, todas, que é a religião que pratica a teologia de moral, de causa e efeito. Se tem alguma coisa doída, algum fracasso, alguma realidade negativa acontecendo com alguém, logo esses intérpretes que pensam a partir dessas categorias que não tem nada a ver com o Evangelho, dizem que foi um pecado escondido ou muitos pecados escondidos que fizeram com que uma calamidade tão pesada se abatesse sobre a pessoa, de modo que para cada efeito maligno teria que ter uma causa a justificá-lo e a produzi-lo. Era isso, e é isso que esses amigos de Jó fazem, porque é assim que pensam. E chegam lá e ficam querendo arrancar com fórceps, arrancar a língua de Jó, para que ele fizesse uma confissão de um pecado que fosse tão grande, tão horrível, que pudesse explicar a calamidade que sobre ele se abatera. É a mesma coisa que acontece com você na sua religião, seja ela qual for. Você já notou? Tanto faz se ela é cristã ou, como se diz, com supremacismo, se ela é pagã. Quem não está no Evangelho da Graça, crendo exclusivamente na suficiência de Jesus, crê na teologia da terra, que é a teologia dos amigos de Jó, que é a teologia de Caim, que é a teologia de todo aquele que confia que fazer algo, construir algo, mostrar algo para o mundo constrange Deus na direção de abençoá-lo. Tanto quanto é a teologia da barganha, porque ela opera na perspectiva da macrofísica universal de causa e efeito. E eles transpõem isso para o coração.
Nesse caso, é como eu chamo teologia moral de causa e efeito. Toda vez que uma coisa ruim acontece com alguém é porque alguma coisa moralmente desastrosa precedeu. E se a gente não está sabendo é porque esse cara, além de pecador, é um grande encobridor. E foi exatamente assim que os amigos de Jó o trataram. O livro inteiro é acerca do que um homem pode sofrer como opressão dos seus amigos. E tudo isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Isso é que é horrível. A pior perseguição do homem contra o homem é aquela que se faz exultantemente em nome de Deus contra o próximo. Como se estivesse prestando um culto a Deus. Quando na realidade o indivíduo expressa o volume indescritível da sua própria maldade. Por isso é que Jó diz aqui: já agora sei que a minha testemunha está no céu. Como diz o apóstolo João, primeira epístola do capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Já agora sabei, vós, meus amigos molestadores de almas, que a minha testemunha está nos céus. Ele, como diz e diria Paulo, muito tempo depois, em Romanos, no capítulo 8, ele é aquele que, sendo por nós, quem será contra nós? É aquele que poderia nos condenar, mas decidiu nos justificar. É aquele que poderia nos julgar, mas decidiu ser testemunha em nosso favor, nosso advogado de defesa. Ele é aquele de quem ninguém tem o poder de me separar. Portanto, meus acusadores, molestadores de almas, juízes de quem apenas no seu sofrimento procura se levantar. Já agora, vós que sois assim, sabei que a minha testemunha é em meu favor do céu para a terra. E nas alturas está aquele que advoga a minha causa, que é o meu advogado e não somente meu, mas ainda do mundo inteiro. Os meus amigos crentes, todos cheios de crença e de poesia sobre Deus, os meus amigos, no entanto, vêm aqui e zombam da minha dor, querendo que eu lhes diga o que eu não tenho a dizer, que eu confesse o que eu não tenho a confessar. Eu não sei por que esses males caíram sobre mim. Os meus amigos, no entanto, zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, dizendo: ó Deus, eu estou cercado pelo absurdo e por acusadores molestadores. Ó Deus, eu só tenho a Ti, ser o meu advogado. Eu estou na Tua presença todos os dias, para que Tu mantenhas o meu direito e o direito de todo homem contra o próprio Deus. Eu estou pedindo a Deus que advogue a minha causa contra Deus. Eu estou pedindo a Deus que advogue a minha causa contra o absurdo, contra o inexplicável, contra o incompreensível, contra a própria soberania de Deus, porque eu só estou esmagado. E não tenho explicações a dar e nem sei por que Deus está permitindo isso comigo. Mas eu, no entanto, em lágrimas constituo Deus como meu advogado para que Ele mantenha o meu direito contra a própria ideia de Deus ou as evocações de Deus feitas pelos meus amigos e pelos homens contra mim. Eu sei que dentro de poucos anos eu vou embora daqui. Mas, Senhor, eu te imploro, eu te invoco e te tomo
como minha testemunha contra o Deus dos meus amigos, contra o Deus dos meus acusadores, contra o Deus dos meus detratores. Eu constituo meu advogado eterno contra o Deus que eles criaram para molestar e oprimir a alma dos angustiados. E eu ainda verei a soberania da tua manifestação, julgando o Deus deles, o Deus dos acusadores, o Deus dos molestadores, o Deus dos opressores do homem contra o homem. O meu espírito se vai sumindo no meio das minhas dores. Os meus dias estão se apagando. E só tenho perante mim, do ponto de vista da linearidade histórica, a própria sepultura diante dos meus olhos, no mundo, na terra. Particularmente, tu sabes que eu estou, de fato, cercado de zombadores. Zombadores, detratores, atrevidos, implacáveis, que querem arrancar de mim alguma justificativa para eles não entenderem, para eles não aceitarem que um homem bom que anda na tua presença pode também sofrer todos os males, porque as chuvas vêm para quem construiu a casa na rocha, tanto quanto para quem construiu a casa na areia. Eu não edifiquei a minha na areia, mas na rocha da tua palavra. Portanto, a tempestade não me destruirá, eu estou no meio dela, disse Jó, mas eu não tenho explicações a dar. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação todo dia. Senhor, dá-me, pois, um penhor. Penhora a tua palavra em meu favor. Senhor, torna-te tu mesmo o meu fiador para contigo mesmo, que tu entregues o penhor como garantia de ti para contigo mesmo, de que tu sempre serás em meu favor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem mais haverá que se possa comprometer comigo, senão tu, Senhor? Portanto, sê o meu fiador contra o Deus dos meus amigos, contra as acusações dos perversos, dos que se dizem irmãos, porém odeiam. Eu te constituo advogado contra Deus. Eu te constituo Deus da minha vida, advogado contra qualquer outro poder. Porque eu sei, Jó está dizendo, que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, permite que a mera leitura e a simples aplicação desta palavra do Evangelho eterno alcance, exploda, quebrante corações em todos os lugares, toda vez que essa palavra for ouvida, que o Espírito Santo a use para molestar milhares e milhões e para abrir entendimentos e compreensões. Eu sei que será assim. É por isso que eu oro como mandaste em teu nome. Amém. Um beijo, viu, Neto? E você poderia listar todas as religiões oficiais do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, e você vai ver que os mesmos
modos de operar, as mesmas sequências, os mesmos indicativos de controle estão presentes em todas elas. E nas denominações, e tanto mais quanto a liderança denominacional seja personalizada, seja personalista, seja focada num carisma de um indivíduo que se torna um oráculo vivo, em relação a quem não há questionamento de nenhuma natureza, por mais erradas que sejam as coisas que ele faça, a gente vê o mesmo acontecendo aos milhares à nossa volta. Os mesmos sinais, as mesmas evidências, os mesmos instrumentos, o mesmo modus operandi. E é a coisa mais opressiva, inclusive mais opressiva do que os estados conseguem fazer. Porque o Estado faz em nome do líder ou em nome do Estado. Como no caso da ditadura do proletariado, quando você mencionou Stalin. Ou o próprio Hitler fez em nome de algo que ele supunha que iria durar pelo menos 1000 anos na face da Terra. Agora, você vê coisas que são feitas no mesmo modo, centradas no poder carismático de alguém, que se torna a medida de todas as coisas, e o controle é exatamente igual. Quanto mais você trabalha com grupos em células, deixa eu te falar, tem grupos em células saudáveis, são só para criar o grupo pequeno. Você poderia chamar célula, grupo pequeno, ou como a gente chama no caminho da graça, grupos de convivência, ou reuniões singelas do Evangelho, como a gente estimula a que milhares façam. E há grupos que usam o nome célula. Dentro dessa designação de células, existem aquelas que são singelas, como isso que eu descrevi. E existem aquelas que são células de controle, aonde um controla 12. E cada um daqueles 12 é estimulado a conseguir mais 12 que fiquem sob o controle deles. E uma pirâmide se estabelece de controle. No topo da pirâmide está esse senhor controlador de todas as coisas. Mas é exatamente igual a tudo que se vê na maneira e no modo mais horrível do mundo operar. Então, verdade é, infelizmente, está para todo lado. As exceções é que são a coisa gostosa de encontrar. Porque a regra é isso que você acabou de descrever e acerca do que eu tenho falado toda a minha vida. Eu nunca tive um único ano da minha vida, desde que eu me converti, que eu não tenha denunciado isto que você acabou de ler como uma sequência de regras e de leis de controle. Estão em operação em toda a história humana e no cristianismo, especialmente depois de Constantino. Vamos lá? Aí eu pesquisei aqui, Igreja e Poder, 1979, no site. Ah, é? É, tem 1900, Igreja e Poder. Igreja e Poder. Depois É eu coloquei muita o coisa. poder de dominação da igreja, 25. Aham. Foi para quanto? 25, 25. ok? E despotismo cristão. Dá 13. 13. E Legal, por aí hein? vai. Você pode fazer o que você quiser. No portal você encontra tudo. Tem muito, né? Igreja e Poder. É, 1979. muita coisa. É.